vem a seguir. O fauvismo teve origem na França, com um grupo de artistas que eram amigos: Henri Matisse, André Derain e Maurice de Vlaminck. Os três compunham suas pinturas em torno da cor. Para eles era muito importante a cor e ela tinha um significado especial nas telas. Eles se juntaram e queriam expor em um salão, no Salão de Outono de 1905. Só que os curadores da exposição, os caras que selecionavam as obras, não gostaram muito daquelas pinturas e resolveram colocar numa salinha meio afastada, junto com até com uma escultura clássica, e expuseram aquelas obras lá naquela salinha. E um crítico de arte da época, o Louis Valcelli, ele olhou aquelas pinturas que estavam nessa salinha e achou aquilo horrível, muito esquisito. E aí, pejorativamente, ele colocou o nome de As Feras, Les Fauves, em francês. Mas as feras significava, não era igual hoje em dia a gente fala, pô, fera, legal. Não, era um termo pejorativo. Ele estava comparando a animais selvagens. Então era como se eles fizessem algo de animais, entende? Então, aí o crítico de arte acaba colocando esse nome nesse grupo de Os Feras, ou Les Fauves, e os artistas gostaram da ideia e começaram a se chamar de fauvistas. Em português, a gente vê aí escrito fauvismo, mas a gente fala em francês faux, que tem o som de AU, é fauvismo. Em alguns livros em português vem escrito fauvismo, como se fala, né? Como se fala em português. Por isso que tem aí essa dualidade, às vezes a gente encontra como fauvismo ou fauvismo. É por causa da pronúncia francesa. Bom, esse movimento ele foi influenciado pelos artistas pós-impressionistas e neo-impressionistas. Lembra que a gente já veio discutindo sobre isso, falando sobre o uso da cor? Pelos artistas neo-impressionistas, eles estavam aí buscando captar a luz em seus quadros. Então, os feras, ou os fauves, eles queriam também captar a cor nas suas telas. Então, para eles era importante o uso da cor. Não precisava ser uma cor real dos objetos. Então, eles podiam pintar o céu de amarelo, a grama de vermelho, as pessoas de azul, e estava tudo bem. Então, eles não estavam preocupados em representar a cor real das coisas, nem das pessoas. Eles estavam preocupados em usar a cor pela cor. Esse movimento ele vai se desenvolver entre 1905 e 1907. Então foi um período aí muito curto, né, para essas experimentações. E em 1907 a maior parte dos artistas começou a debandar e começou a criar o seu estilo próprio. E não queriam mais fazer aquelas propostas fauvistas. Sobre as características da pintura fauvista, nós temos aí um olhar simplificado e primitivo para a natureza. Então eles pintavam paisagens, mas essas paisagens eram muito simplórias e tinham uma ilusão aí de sonho, algo meio idílico. Eles usavam muitas tintas coloridas e não usavam a profundidade nem a perspectiva nas pinturas. Eles faziam formas simplificadas que serviam à cor. Então, o foco dos artistas não era as formas. Essas formas eram bem simplificadas. O foco deles era a cor. Eles usavam cores saturadas. Essas cores eram muito fortes e geralmente usavam a tinta diretamente do tubo para a tela. Então, eles pegavam o próprio tubo de tinta e espremiam na tela, dando também um movimento a essa tela pelo uso expressivo dessa tinta. Então,
essas pinturas não tinham lá muitas misturas de cores, porque eles usavam a cor pura, diretamente do tubo para a tela. Então, eles pegavam e esfregavam ali o vermelho puro, né? E não tinha essa mistura. Então, eles usavam também as cores de um modo criativo. Henri Matisse foi o artista que mais se destacou dentro do grupo, sendo considerado por muitos historiadores como o verdadeiro líder do fauvismo. O artista era muito preocupado com a luminosidade dos seus trabalhos e de suas cores. Para ele, a forma era o meio de manifestar e equilibrar o potencial da cor em uma composição. Com o desenvolvimento da técnica fauvista, Matisse libertou-se da obrigatoriedade de representar de maneira simples a natureza. Seu trabalho alcançou um patamar contemplativo da vida, coberto de alegria e celebração. Até mesmo nos tempos de guerra, o artista mantinha a vivacidade das suas obras, na crença de que a representação do amor e da harmonia era a melhor maneira de combater e criticar o caos e o ódio instaurados pelo conflito. Em 1941, Matisse acabou tendo sua mobilidade restrita devido a uma cirurgia, fato que o levou a utilizar uma cadeira de rodas. Esse acontecimento dificultou sua produção na pintura. Para contornar a dificuldade, o artista passou a praticar e desenvolver a decoupage, que é a composição de imagens a partir de recortes de papéis coloridos. André Derain foi um artista versátil que acabou modificando seu estilo algumas vezes durante a sua carreira. Começou seus estudos na Faculdade de Engenharia, mas acabou trocando para artes em 1898. Conheceu Matisse na Académie Camilo, em Paris, e anos mais tarde juntou-se a ele para produzir a base inicial de pinturas do fauvismo. Depois de 1907, Derain afastou-se do fauvismo com o intuito de elaborar outras pesquisas sobre a arte da pintura. Com o passar dos anos, suas pinturas tornaram-se menos subversivas que a do seu período fauvista, incorporando um traço mais realista e uma paleta de cores mais escuras. As intenções modernistas ainda podiam ser vistas nessa produção, mas de maneira muito mais sutil que nos primeiros anos de sua carreira. Maurice de Vlaminck foi um curioso personagem do fauvismo. Antes de se dedicar à pintura, atuou como mecânico, boxeador, ciclista, músico, jornalista, produzindo matérias de cunho anarquista. Suas pinturas foram produzidas a partir de uma pesquisa quase autodidata. O artista não teve uma formação acadêmica específica, mas aprendeu muito com André Derain e Henri Matisse. Suas obras têm uma clara influência de Van Gogh, manifestada por meio de suas pinceladas e pelo sentimentalismo aplicado. Após o apogeu do fauvismo, o artista afastou-se do movimento e passou a trabalhar com cores mais escuras e com a xilogravura, que é a gravura sobre a madeira. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o movimento do fauvismo. Ele é um movimento fácil de entendimento porque tem a cor como seu elemento principal. Seus artistas têm traços e cores bem marcantes e bem definidas, então não é difícil distinguir esse movimento dos demais que virão sobre a arte moderna. E espero vocês na parte 2 do nosso vídeo, ainda sobre o capítulo 8, falando sobre o cubismo. Então, até lá!